Olá, meu nome é Ana Carolina Tavares, eu sou arquiteta e urbanista e residente na Comissão de Regularização Fundiária da UFPA. Nesse vídeo, a gente vai tratar de mais um dos tópicos avançados em regularização fundiária urbana na Amazônia, sendo que o assunto que a gente vai tratar hoje é de abertura de matrícula de imóveis públicos independente de REURB. A abertura de matrícula de imóveis públicos independente de REURB passou a vigorar a partir da Lei 3465 de 2017, que incluiu o artigo 195-A na Lei de Registros Públicos, o qual passou a apresentar a seguinte redação: o município poderá solicitar ao cartório de registro de imóveis competente a abertura de matrícula de parte ou da totalidade de imóveis públicos oriundos do parcelamento do solo urbano implantado, ainda que não inscrito ou registrado. Isso significa que o dispositivo funciona como uma forma de regularizar, em nome do ente público, imóveis que atendem a funções públicas, mas que não chegaram a ser desmembrados e permanecem sendo de propriedade de particulares. Pode ser usado, por exemplo, no caso de loteamentos irregulares feitos por particulares que geraram a abertura de vias públicas e ou de equipamentos públicos, mas estes não chegaram a ser registrados no nome do ente público. O artigo 195-A estabelece, no seu parágrafo 3º, um marco temporal, representado pelo Decreto-Lei nº 58 de 1937. Isso significa que, para os parcelamentos criados até o ano de 1937, não é necessário haver termos de doação por parte dos loteadores, tanto para o caso de vias quanto para o caso de lotes utilizados por equipamentos públicos. Porém, para os loteamentos criados a partir de 1938, é necessário haver, para o caso de lotes, termos de doação ou anuência tácita, ou seja, é preciso que ou o loteador faça um termo de doação daquele lote ou que ele seja notificado pelo ente público. Para o caso das vias, não é necessário haver nem doação e nem anuência. Além disso, para realizar o procedimento, se independe do regime de uso dado ao imóvel, ou seja, independe se aquela área, se aquele lote é usado para fins de prestação de serviço, como suporte para a infraestrutura urbana, com equipamento para administração pública, dentre outros usos. Bom, o procedimento também pode ser utilizado para registrar glebas públicas e ou desmembrar imóveis públicos de terras públicas. Um exemplo desse tipo de aplicação é no caso do programa Terra Legal, por meio do qual a União repassou grandes glebas para os municípios. Assim, caso em um determinado momento não seja possível fazer a regularização fundiária de toda a área, pode-se utilizar a abertura de matrícula de imóveis públicos independentes de REURB para registrar apenas um imóvel público de interesse. O procedimento também pode ser aplicado nos casos em que a terra não chegou a ser registrada em nome do município. Essa disposição é dada pelo parágrafo 7 do artigo 195-A, no qual se afirma que o procedimento definido neste artigo poderá ser adotado para a abertura de matrícula de glebas municipais adquiridas por lei ou por outros meios legalmente admitidos, inclusive para as terras devolutas transferidas ao município em razão de legislação estadual ou federal, dispensando o procedimento discriminatório administrativo ou judicial. Assim, o procedimento também pode ser utilizado para os casos em que não houve termo de doação das áreas ou registro delas, mas as áreas foram doadas por outros meios, como, por exemplo, via legislação. Um exemplo desse caso é o artigo 15 da Lei 13.240 de 2015, que transferiu aos municípios os logradouros públicos em parcelamentos localizados em terrenos da União. Bom, o artigo 195-A define que, para ver o registro do imóvel, o município deve encaminhar ao cartório de registro de imóveis um requerimento acompanhado de algumas peças técnicas. A primeira delas, que consta no artigo, é planta e memorial descritivo do imóvel público a ser matriculado, dos quais contem sua descrição com medidas perimetrais, área total, localização, confrontante e coordenadas preferencialmente georreferenciadas dos vértices definidores de seus limites. Aqui nessa imagem a gente tem um exemplo de uma planta que poderia ser utilizada para registrar as vias desse loteamento. A gente pode ver que as dimensões das vias estão cotadas e existem vértices definidores dos pontos georreferenciados dessas vias. É importante também que na planta esteja descrita a área total do parcelamento e a área total do equipamento que vai ser registrado, que no caso são as vias públicas. Aqui nessa outra imagem a gente tem um exemplo da planta de uma praça, que já serviria para o registro não de uma via, mas de um lote. A gente pode ver que as dimensões da praça estão cotadas e que a gente tem a área total da praça também.
Já que nessa outra imagem a gente tem um exemplo de memorial descritivo, no qual deve constar a área total do equipamento, a sua localização, seus confrontantes e as coordenadas georreferenciadas daquele imóvel. Outros materiais que a lei define que precisam ser apresentados ao cartório são a comprovação da intimação dos confrontantes para que eles informem no prazo de 15 dias se os limites definidos na planta e no memorial descritivo do imóvel público a ser matriculado se sobrepõem às suas respectivas áreas, se for o caso. Bom, essa intimação ela pode ser feita tanto de forma presencial quanto por forma de aviso de recebimento, chamado de AR. O outro documento que deve ser apresentado são as respostas à intimação prevista no inciso 2, quando houver. Para essa definição, caso não hajam respostas, o município pode apresentar uma certidão dizendo que não foram dadas respostas. Nesse caso, deve-se esperar 15 dias a partir do recebimento da intimação. E, por fim, o último documento que deve ser apresentado é a planta do parcelamento ou do imóvel público a ser registrado, assinada pelo loteador ou elaborada e assinada por agente público da prefeitura, acompanhada de declaração de que o parcelamento encontra-se implantado, na hipótese de este não ter sido inscrito ou registrado. Aqui na imagem a gente tem um exemplo novamente daquela praça que eu havia mostrado nos slides anteriores, e a gente pode ver que aqui ela aparece novamente, só que implantada no parcelamento. Então a gente pode ter uma noção maior da sua localização em relação ao parcelamento registrado. Bom, por fim, algumas outras especificações dadas pelo artigo 195A são as seguintes. O parágrafo 2º explica que, caso haja divergência entre o tamanho da área a ser registrada e a área descrita no registro do parcelamento, prevalece a situação fática, ou seja, a área que foi de fato implantada, respeitando os limites dos particulares vindeiros. Já o parágrafo 6 deixa claro que, caso haja área remanescente, a apuração dessa área vai ocorrer em momento posterior, ou seja, o registro do imóvel pode ocorrer independentemente dessa área remanescente. Bom, por hoje é só. Muito obrigada pela atenção.